Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês no canal Denis o Católico. E hoje, para falar um pouquinho sobre o Papa, né? O futuro Papa. Estamos aí com a morte recente do Papa Francisco. Morreu ontem, dia 20, né? Morreu dia 21, quer dizer, né? E os protestantes já estão aí falando do Papa Negro, do Papa da profecia de São Malaquias, uma falsa profecia, né, de muitos séculos atrás, de alguns séculos atrás. Estão falando da besta do Apocalipse, que será ressuscitada, né, falando a respeito do Papa João Paulo II, porque disseram que o Papa João Paulo II seria aquela cabeça da besta que tinha, né, aquela besta que tem no Apocalipse, que tem 7 cabeças, né? E uma delas estava ferida de morte. Então dizem os protestantes, né, que João Paulo II pode ser ressuscitado, né, e se manifestar verdadeiramente como a besta do Apocalipse, que vai indicar o anticristo. E também, meus irmãos, tem aí o Papa Negro, né, que eles falam de um Papa obscuro que vai trazer a revelação também do anticristo. Então, assim, são inúmeras ideias macabras, né, que passam na cabeça dessas pessoas. Alguns já dizem que o Papa Francisco era a besta, só que isso diziam de João Paulo II, diziam também de Bento XVI, diziam também dos papas que vieram antes dos papas que nós conhecemos agora, os 3 últimos papas. E mesmo assim, meus queridos e amados irmãos, muita gente tem acreditado nisso, nessa conversa, né, de conspiração para defamar a Igreja Católica. Nós sabemos que é única e exclusivamente para defamar a Igreja Católica. Não tem fundamentação histórica isso, não tem fundamentação bíblica, não existe uma fundamentação teológica para isso, mas Lutero, não trazendo novidade, porque o inimigo das nossas almas, ele apenas é um macaco que copia as coisas. Lutero toma essa ideia do Papa como sendo a besta. Eu não lembro agora o nome do teólogo, parece que foi um frei, né? Não lembro o frei, não um franciscano, mas um frei, um monge, alguma coisa assim, que falou do Papa como sendo a besta, né? A besta que o Apocalipse fala de uma besta que vai dar, vamos dizer assim, lugar ao falso profeta. Então, o Papa é chamado de besta, é chamado de falso profeta, a igreja é chamada de meretriz do Apocalipse, da prostituta do Apocalipse, e assim sucessivamente. Então são deformações em cima de deformações. Nós sabemos que a prostituta do Apocalipse se falava da Roma pagã imperial antiga. A Igreja de Cristo venceu o Império Romano. A Igreja de Cristo venceu o império da grande prostituta, da grande meretriz, da cidade que foi chamada de Babilônia, inclusive pelo apóstolo São Pedro, que vai dizer na sua carta, acho que na primeira carta, no penúltimo capítulo, no penúltimo versículo da sua carta, ele vai dizer: a eleita que está em Babilônia vos saúda. Então, ou seja, a igreja eleita que estava em Roma, que era conhecida como Babilônia. Inclusive São João, no livro do Apocalipse, vai chamar Roma de Babilônia. Ele vai até fazer uma profecia, né? Deus faz uma profecia e revela a João: caiu a grande Babilônia, né? Aquela que prostituiu todos os reis da terra com o cálice da sua devassidão, da sua depravação. Porque era sincrética, adorava vários deuses. E nós podemos ver que o livro do Apocalipse fala de 2 mulheres. Uma mulher é uma prostituta e é uma cidade. A outra mulher é uma virgem adornada como uma esposa preparada para o casamento,
e é uma igreja. Então, que igreja é essa, se não fosse a igreja católica, apostólica, romana? Se não fosse essa igreja, que igreja seria? O protestantismo só surgiu no ano 1517, inclusive por um padre augustiniano, né? Um padre chamado Martinho Lutero, que saiu da igreja católica. São João, na primeira carta, capítulo 2, versos 18 e 19, São João vai dizer: filhinhos, vocês ouviram dizer que virá um anticristo. E eu digo a vocês, já vieram muitos anticristos. Já vieram muitos anticristos. E eles saíram do nosso meio. Saíram do nosso meio não porque eram dos nossos. Saíram do nosso meio não porque eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Mas como não eram dos nossos, saíram do nosso meio. E esses são os anticristos. Então, assim, nós podemos ver nitidamente, nós podemos ver com toda certeza que nesse período da morte do Papa Francisco, onde nós devemos rezar muito pelo Santo Padre, ou melhor, rezar muito pela igreja para que seja eleito um Santo Padre, um Padre que venha trazer, que traga a igreja para aquilo que sempre foi o eixo do mundo, para que ela cumpra a sua missão como o eixo do mundo, aquela que vem ordenar as coisas, aquela que vem trazer a verdadeira, vamos dizer, doutrina de Cristo, a verdadeira mensagem do Evangelho, para que ela venha ser um canal, um luzeiro neste mundo de trevas que está lançado no obscurantismo do pecado, das ideologias, das fantasias. E aí, meus irmãos, nós temos que ter essa convicção. A igreja não é conduzida por homens somente. Quando eu digo somente, é porque Deus conduz a igreja através de homens que ele elege, que ele chama. Lá no livro da carta aos Hebreus, capítulo 5, quando vai se falar do sacerdócio, lá o autor da carta aos Hebreus vai dizer assim, que nenhum homem pode se dar a honra de ser sacerdote, Porém, ele vai dizer que esse encargo é dado pelo próprio Deus, que escolhe homens do meio dos homens para atuar em nome de Deus em favor dos homens. Então a igreja, como eu disse, a exemplo da eleição de São Matias, a igreja elege o seu sucessor, o sucessor de Pedro, o sucessor do bispo de Roma. Não elege simplesmente por questões humanas, mas por uma ação de Deus. Pedro, no primeiro, entre aspas, podemos dizer, conclave para eleger Matias, que substituiria Judas, que tinha deixado o seu posto vazio por trair Jesus e entregar-se à escuridão. Matias foi eleito através da oração, de um sorteio, e Pedro vai dizer que eles, os apóstolos, os 11 apóstolos, juntamente com o Espírito Santo, escolheram Matias para substituir o lugar de Judas. Então é isso, O Espírito Santo é quem conduz a igreja. O Espírito Santo é quem conduz a história humana. O Espírito Santo é quem fará o sucessor de Pedro surgir e nós ouvirmos Habemus Papa. E isso só será possível porque Deus, na sua vida, na pessoa de Cristo, disse que as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja, mas não iria. As portas do inferno tentaria contra a igreja, mas não iria prevalecer. E não iria prevalecer por quê? Porque ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não creia em conjecturas, não creiam em teorias da conspiração, principalmente que vêm das falsas profecias marianas, digo falsas profecias que tem o nome de Maria, e dos protestantes, que são inimigos da igreja, e nós sabemos disso abertamente. São inimigos da igreja, querem o fim da igreja,
e por isso lutam para tirar os católicos do seio da santa e amada Igreja Católica. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.